Bom, então vamos lá. A história de produção do Cemitério Maldito, tal qual como dito antes, ele é totalmente inspirado no livro do Stephen King. O livro tem o nome O Cemitério, e pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos já não... Talvez esse nome seja diferente, porque às vezes se perde na tradução. Contudo, falando brevemente assim do livro, o King, ele teve a ideia criativa de construir essa história, porque a casa dele ficava na beira de uma rodovia e um dos filhos dele uma vez quase foi atropelado por um caminhão. E ele ficou um tempão pensando o que teria acontecido se o garoto tivesse sido pego de verdade por esse caminhão. Então, assim, pelo Para que quem eu não tô conhece, vendo, a inspiração dele tem muito da vida dele, né, no livro, né? sim, isso que eu ia falar. Para quem não conhece Stephen King do mais raiz, todas as histórias do King, elas são escritas baseadas em coisas comumente que acontecem com ele. Então, por exemplo, o meu filme favorito e conto favorito do King se chama O Nevoeiro. E ele é baseado numa vez em que o King ficou parado um tempão dentro do mercado. Ele pegou uma fila gigantesca e ele ficou preso no mercado por conta dessa fila. E ele pegou pensando o que é que aconteceria se um dinossauro entrasse pela janela e começasse a bater nas prateleiras. O King ele tem muito Tem disso, as aquela... ideias dele são de coisas cotidianas. Exatamente. E, bom, então, tal qual dito, essa é a maior inspiração do King pro conto. Lá nos anos 80, tinha uma onda de filmes do Stephen King surgindo. O King ele se tornou muito popular entre os anos 70 e 80, e até o lançamento do Cemitério Maldito, já tinha saído o Iluminado, já tinha saído Cujo, já tinha saído Carrie. Então, já tendo saído tantos filmes assim, lá no final dos anos 80, os estúdios, eles estavam um pouco preocupados sobre lançar esse filme. Porque para eles, existe uma saturação de filmes do Stephen King. Então, esse filme ele foi guardado na gaveta durante muitos anos, e alguns diretores famosos queriam botar a mão no roteiro, mas não, os estúdios acharam melhor não, acharam melhor deixar isso de lado. O que acontece é que, mais ou menos no final dos anos 80, teve uma greve de roteiristas. E, então, como esse roteiro ele ficou muito tempo engavetado, teve uma prévia de greve dos roteiristas e os estúdios não queriam perder muita grana. Então, eles tiraram esse roteiro e eles entregaram nas mãos de uma moça chamada Mary Lambert. Mary Lambert era uma diretora que fazia muito mais videoclipes. Ela era muito fã do King também e foi a escolha certa para fazer a construção desse filme. Tanto que depois ela chegou até a fazer a sequência Esquecível, que ninguém nunca comenta. A Mary Lambert, sendo do meio musical, ela tinha o contato dos Ramones. Tanto que o tema desse filme é Pet Sematary dos Ramones. E a música dos Ramones foi construída por causa da Mary Lambert, diretamente para o filme. Os Ramones não pensaram nessa música porque leram o livro, não. Foi feita por causa do filme em si. Meu inglês, vocês vão ver que o meu inglês ele é péssimo. Então eu vou falar o nome de eu vou falar o nome de alguns dos atores, mas provavelmente vocês vão conhecer algum deles. Que é o Dale Midkiff no papel principal, teve o Fred Gwynne, a própria Denise Crosby, que vou chamar aqui de Tasha Yar, porque para mim ela vai ser sempre Tasha Yar, e o Brad Greenquist. Foram alguns atores escalados. Eles não eram atores que tinham muitos papéis de destaque na época, inclusive o Fred Gwynne ele já faleceu, ele faleceu em 92, e a Tasha Yar, no final dos anos 80, eu acredito que ela tinha acabado de se desapegar de jornadas. Primeira temporada de jornada, se eu não me engano, ela sai depois da primeira temporada, ela faz algumas pontas em jornadas depois. Contudo, ela resolveu se aventurar por outros papéis e esse foi um deles. Bruno, quer falar da trama? Assim, bom, para vocês que estão assistindo, eu quero que vocês saibam que essa foi a primeira vez que eu assisti este filme, né? Eu dei uma estudada aqui junto com o Jean, que é quem indicou esse filme para mim, né? Ele é um grande fã do Stephen King, né? E a experiência, para mim, foi interessante. Foi chocante em alguns aspectos, né? Eu não sou muito focado na questão caricata dos anos 80 do cinema, né? Eu consigo entender essa parte, né? Que eles tinham aqueles efeitos à disposição na época, aquela renda à disposição na época. Mas, assim, falando da história de forma bem resumida, até para
vocês que queiram assistir, não estragar com tantas surpresas. Ela se trata da história de um médico, né, que comprou uma casa com a sua família, né? E aí aquele sonho americano, né? Você já vê logo de início aquele carro bonito, aquela casa bonita, um jardim. E aí, ao chegarem lá, eles começam a passar por várias experiências assim inesperadas, assustadoras, né? Sempre tem um caminhão correndo, né? De uma transportadora de óleo, né? E isso vai ser muito importante na história, né? E vai ter um gato, né? Que vai ser morto por conta desse caminhão que vive acelerando. E são vários a todo momento, de 10 em 10 minutos, vem um caminhão a 100 por hora. Aí o gato é atropelado. Eles descobrem com o vizinho, né, que eles conhecem, que tem um cemitério de animais. E aí o pai da família, né, o médico, né, ele vai enterrar esse gato lá. E acontece que o gato ressuscita, né? E ele volta de uma forma muito alterada, né? E a gente percebe que ele tem uma agressividade que não é normal de um ser vivo, entendeu? Como se ele tivesse alguma coisa macabra dentro. E aí vão ocorrer coisas em que isso vai crescer para a família dele, né? Esse é o enredo, né? É o plot inicial, né, eu diria. Eu acho que esse filme ele trata muito da questão do apego à vida, né? E de que a gente, por mais que tente qualquer coisa, tanto física quanto espiritual, a gente não consegue vencer a morte, né? Eu acho que essa foi a mensagem trágica do Stephen King, né? Que ninguém vence a morte, né? Mesmo que você tenha poderes, né, sobrenaturais. Tal qual tem uma frase no próprio filme, às vezes estar morto é melhor. Nesse caso, eu concordo. Para vocês que vão assistir, essa frase vai fazer todo sentido, né? Tem vezes que é melhor ficar descansando em paz do que voltar da forma que eles voltam. Uma observação para se fazer sobre esse filme é que ele é um par. Ele caminha junto com o Cujo. Eu não tenho o livro do Cemitério Maldito, contudo, eu tenho Cujo. E esse filme Cemitério Maldito, ele caminha para a par com Cujo. Cujo, para quem não sabe, é uma outra história do King que conta sobre uma mulher que fica acuada dentro de um carro com seu filho pequeno porque tem um São Bernardo gigantesco com raiva lá fora e que está matando todo mundo. E tem várias referências dentro do próprio Cemitério Maldito sobre o Cujo. Inclusive, na cena que o Pascal morre, eles passam do lado de um cartaz no hospital e que informa que um cachorro matou tantas pessoas dentro de um lugar. Dentro do próprio Cujo é mencionado sobre a cidade onde acontece essa situação do cemitério. Enfim, os dois têm um período de lançamento bastante curto. E por que eu estou falando de Cujo? Porque a construção de cenário e de narrativa dos dois filmes, elas são bastante parecidas. Tudo nesse filme é cenário e cinema anos 80. Sim. E tudo nesse filme cheira a Stephen... Não só por ser uma adaptação, mas tudo nesse filme cheira a Stephen King. O Stephen King, ele constrói histórias e narrativas que elas conseguem ser muito bem adaptadas. O King, ele sabe construir histórias que elas têm uma adaptação muito, muito singela. Todas as histórias do King, elas são muito bem construídas e não sei se é intencional dele, ele constrói histórias e narrativas que elas servem muito bem para adaptações. Tanto o Iluminado, quanto esse novo livro que lançou agora, que já tem gente falando que vai virar filme. Enfim, qualquer história do King, ela serve muito bem para adaptação. Com isso em mente, algumas das histórias dele têm uma dificuldade muito grande de serem adaptadas. O Iluminado também foi uma delas. O Iluminado foi um caos tão grande para ser adaptado que o King odeia até hoje a adaptação do filme Iluminado. Nossa. Que ele disse que não é o livro dele. Inclusive, ele foi... Isso, né? Inclusive, ele fez a versão dele do Iluminado. Então, as histórias do King, elas
ela requer uma adaptação bem elaborada. Contudo, isso, algumas delas encontram muitas dificuldades, como foi o caso do Iluminado. Sem querer fugir muito do assunto, quem fez o Iluminado foi o Stanley Kubrick. E existem várias lendas urbanas a respeito do que aconteceu durante a produção do Iluminado, inclusive algumas de que o Kubrick chegava a ligar para o King de madrugada para pedir, para conversar a respeito de coisas. O que não é lenda urbana do Iluminado é que o Kubrick quase matou a Duval de atuação. Mas isso fica para outra história. E realmente, ele literalmente acabou com ela. Tanto que nossa, eles se xingaram a horrores durante o final do filme. Acabou com a O King tanto não carreira gostou. dela. Né? O King tanto não gostou. Não, ele acabou psicologicamente com ela mesmo. Nossa. Ela teve que fazer tratamento depois, porque de tanta pressão. Tanto que a cena da escadaria em que nosso amigo Jack Nicholson vai atrás dela com o machado foi gravada mais de 30 vezes, porque o Kubrick não estava gostando. Exigente, hein? Ele é chato mesmo. E o King, para mostrar, e só uma curiosidade, tá? O King, para mostrar pro Kubrick como é que se grava, como é que se faz dirigir um filme, ele foi lá e dirigiu a versão dele do Iluminado. Mas isso também é outra história. O que eu queria dizer com isso é que, com isso em mente, com a dificuldade que é adaptar uma história do King, algumas sim, outras não, essa foi surpreendentemente bem adaptada. Teve alguns trechos do livro que é meio complicado de se traduzir. No livro todo fala que tem uma presença como se fosse um Índigo, que é uma entidade dos índios americanos, por trás de todos aqueles eventos. E até ia ter um bonecão de Wendigo durante a produção, mas foi descartado. Isso não veio a acontecer. Tal qual dito também, toda a estética desse filme ela é completamente anos 80. Pelo menos anos 80 baseado nas produções de época, daquela época do King. A condução desse filme ela é bem lisa, o filme ele não tem muitas barrigas, toda hora tem alguma coisa acontecendo em cena. Ele não é muito gráfico no começo, mais pro final ele adquire tons mais gráficos, mas no começo não. No começo ele é um filme bastante tranquilo. E os 3 atos dele são bem divididos, cada um deles tende a ser mais urgente do que o próximo. Vocês vão perceber que até aqui a gente não falou sobre personagens. A gente está deixando para falar sobre as nossas impressões sobre os personagens daqui a pouco. Eu e o Bruno agora a gente vai comentar ato por ato sobre o que acontece para vocês terem uma noção de como as coisas se tornam cada vez mais urgentes. Bruno, quer comentar sobre o primeiro? Tem um detalhe importante para você que não assistiu o filme e quer assistir. Eu recomendo a partir deste ponto que você interrompa a nossa visualização e retorne somente após o final do vídeo, tá? Que vai conter spoilers. O vídeo tem 30 e tantos anos, mas para quem não viu, né? Vamos lá? Bom, assim, o início da história, né, ela começa já com os créditos, né, dos atores e da direção, né, do filme. E ele vai aparecendo a câmera de dentro do cemitério de animais, né? E ela vai se afastando, aí aparece aquela placa, né? E aí já corta para a cena da família do médico, né? Chegando numa casa que estava com uma placa de casa à venda, e aí eles retiram a placa. E aí a gente vê a atriz, né? Da Denise Crosby, né? Que é a Tashi Yar de Jornada, né? E ela é a esposa do médico, né? Que é o Dr. Louis, né? E eles estão muito felizes, né? Aquilo ali é a concretização de um sonho, né? Nós sempre, quando construímos a nossa vida no início, né? A gente sonha em conquistar as nossas coisas, né? Então é um momento especial e mágico para eles, né? E aí do outro lado da rua tem a casa de um senhor, né? Bem idoso, né? É uma cara um pouco assustadora a princípio, mas ele não é uma pessoa ruim. Na verdade, a gente vai ver que ele é uma pessoa muito boa, né? E eles percebem que tem uma avenida que corta as duas casas, o terreno das duas casas, e aí começam a passar vários caminhões correndo, né? E assim, não é pouca velocidade, é 70, 80 por hora, levantando poeira. E eles têm um bebezinho, bem pequeno, e uma menina.
A menina, ela vê que tem um balanço na árvore e ela já vai provar do balanço. E aí ela sobe naquele pneu, né? E o garotinho fica vendo, né? A avenida, né? E ele fica curioso com os caminhões passando. E aí já começa a primeira coisa estranha, em que o galho da árvore quebra e ela cai de feio, feio no chão. Aí os pais correm atrás dela, enquanto isso o menino vai se aproximando da avenida. E aí ela fica chorando que caiu. E aí eles notam que o garoto vai passar na frente da avenida. E aí o vizinho, o senhor idoso, pega e resgata o garoto a tempo, né? Eu acho esse começo muito, muito bom, É, porque não sei se você concorda comigo, ele já começa com os dois pés na porta. Uma das primeiras cenas que mostra quando, logo depois dos créditos, que mostra o cemitério de animais, é já o caminhão vindo acelerado. Não tem meio termo. Já mostra o caminhão vindo buzinando, e eu acho assim que para você colocar isso como um perigo, é muito efetivo. sim, Porque, é muito latente. obviamente, se você assistir esse filme sem saber nada da trama dele, se a primeira cena que aparecer pra você for aquele caminhão estourando, rapaz, você já coloca aquilo Comigo foi isso. como um problema de roteiro. É. Eu acho interessante também esse vídeo, tal qual dito lá na frente, foi a primeira vez que o Bruno assistiu esse filme. Ele assistiu uma noite antes da gente gravar esse vídeo. Contudo, eu já assisti esse filme mais vezes do que o Saudável. E então, se eu me prolongar muito falando, é porque tem duas coisas aqui que eu gosto muito. Uma é o King, das histórias dele, que foi a maior inspiração para eu virar escritor. E a outra é filme de terror. Entendi. Então, às vezes, eu vou demorar fazendo longas analogias, mas é que eu realmente gosto muito desse tipo de conteúdo. Eu gosto muito desse filme em si. Eu acho, por mais que ele não seja um filme perfeito, ele não é, mas eu acho a construção dele muito boa. A construção dele muito boa. É. Eu penso assim, Jean, que a minha experiência com filmes de terror ela é muito rasa, né? Eu gosto de filmes de ação, de guerra, de aventura, né? Pode chamar de Nutella, brincadeira. Mas o terror meu é muito raso, né? Acho que 4 ou 6 filmes de terror na vida, né? Mas assim, nesse começo, a coisa que ficou bem clara para mim é que tinha alguma coisa errada ali. E assim, na cultura americana, né, se você pegar a literatura deles, né, até no cinema, né, a casa mal assombrada, ela é um tema constantemente explorado. Não é uma casa assombrada, porém, a gente pega nesse pequeno cenário, chegam numa casa, a menina quase quebra as costas e o garoto quase morre atropelado. Então isso me deixou assim com uma pulga atrás da orelha sobre aquele lugar. E a gente vai descobrir que tem algo errado naquele lugar mesmo, né? Tal qual o Bruno disse, logo que eles chegam, eles são recepcionados pelo vizinho deles, que é o Jude Crandall. Ele é interpretado pelo ator Fred Gwynne. E, curiosamente, o Fred Gwynne, ele era conhecido por fazer o Herman Monstro na série Os Monstros, que Eu era a rival da família sabia que Addams. eu já tinha visto ele em algum lugar. Fred Gwynne já é falecido, ele faleceu lá no começo dos anos 90. Contudo, para mim, a atuação dele é a melhor coisa desse filme, disparado. Inclusive, ele é um ator muito melhor do que o ator que faz o pai da família, o Louis Creed. Porque o Louis Creed, para mim, aquele ator é intragável. Assim, para um filme que a reação que se trata sobre luto, a reação psicológica tinha que ser o mais envolvido possível. E a cara que ele faz É. triste, feliz, é a mesma. É a mesma. A cara dele Até no lá na começo do filme e no frente, final é. né? Uma cena que, assim, da morte, né? E dele no cemitério, com o
filho, mano. Aquilo ali não me convenceu mesmo o luto dele, não. Não, ele é um ator bem, bem, bem ruinzinho mesmo. Inclusive, eu ia até comentar depois, fizeram um Cemitério Maldito agora, lá em 2019, e o ator que faz o Louis Creed lá é o Jason Clarke. Eu não gosto do Jason Clarke, eu acho ele muito fanfarrão, mas o Jason Clarke, ele consegue transmitir sentimento por um olhar naquele filme. Aquilo, nesse antigo, é uma das coisas que não dá. O Creed não é um. O ator não é muito bom assim. Não é um Talvez médico tivesse ter dado até conspiracy. talvez devessem ter dado esse papel para outro ator. Acho que se tivessem dado para o Schwarzenegger, ele tinha feito melhor. É brincadeira, tá, gente? Eu também sou fã do Schwarzenegger. Mas o Schwarzenegger é ator de um personagem só. Enfim. Não queria que o Schwarzenegger estivesse nesse filme, tá? É só brincadeira mesmo. Enfim, e o Judge, que é continuando o Judge, que é o vizinho, ele é bem solícito, até demais. Assim, se fosse com a minha família, eu ficaria preocupado, mas porque ele é um cara bem, assim, bem invasivo, mas dá para entender a preocupação do velho, né? Porque pô, ele viu gente nova chegando com duas crianças e isso é uma coisa de roteiro que eu até deixo passar. Porque quem assiste esse filme, principalmente nos dias de hoje, vai olhar o Judge Crandall, que é o personagem do Herman, monstro, e vai falar, puta, mas esse velho não. Ele tá Eu muito entendi as invasivo. intenções dele. Eu também, não, sim, Assistindo, eu também. ele é solitário, né? Para começar, né? Ele, Ele é sozinho, né? E ele ali chegou é uma família solitário. totalmente nova, que não conhece nada da região, pelo que a gente vai descobrir. É um lugar assim afastado, perto do aeroporto de Boston, uma certa distância, né? Não fica muito claro, ou eu não peguei a informação. Eles estão no Mas é uma. Maine. Eles estão no Maine. Oi? É no No Maine? Maine. No Maine. Ah, Quer cortar? então. Mas assim, não, não, pode deixar. Essa parte é tranquila. Como o pessoal já sabe, eu fui cru nessa experiência, né? Tô aqui refletindo o meu react, né? Mas assim, ele é um cara solitário, vê uma família jovem, vê crianças, né? Uma família florescendo, né? E isso, cara, traz sentimentos para quem já viveu bastante, né? Então, a aproximação E dele é genuína. eu entendo a preocupação dele uma vez que a história dele é mostrada. Porque quando mostra os flashbacks dele, ele vê aquela família nova chegando, dá para se entender a preocupação dele. Eles Sim, têm duas crianças e eles estão praticamente do lado do cemitério Micmac, então talvez eu entendo assim. Talvez se você for assistir sem muita ambição, você passe despercebido essa nuance, mas dá para entender que ele estava com a melhor das intenções. sim. E no caso, a criança, a filha, ela pergunta para onde uma certa trilha vai e ele fala, ele tenta ser meio misterioso, fala que em qualquer momento ele levará eles para um passeio para mostrar. E quando esse momento chega, a gente descobre que eles estão num cemitério de animais. O cemitério de animais ele foi construído ali porque por conta da rodovia, porque os animais dos moradores eram atropelados constantemente. Então, os moradores ou as crianças que moravam se juntaram para enterrar esses animais ao longo do tempo no lugar só. No livro do King, isso é mais especificado, tem outros animais, tem inclusive touros enterrados, de fazendeiros, enfim. Mas eu gostei do design do cemitério maldito, porque ele é bem uma coisa feita por crianças, com cruzes feitas de material que você encontra em casa, e a placa é escrita errado, escrito Pet Cemetery, com S. É mesmo. Eu acho isso muito legal também. Você tem alguma coisa a comentar sobre o Eu cemitério aqui? achei assim, é, convincente, né? E a parte que o homem ele fala sobre o cachorro de quando ele era criança, aquilo eu falei, poxa, o cara tá ali até desde aquela época, né? Então ele cresceu ali e tá envelhecendo ali, né? E ele tem as lembranças de tudo que se passou naquele lugar, né? E aí cai nisso que você falou, que a preocupação dele é verdadeira, né? Porque o pet dele, o cachorro dele morreu ali. Aí eu fiquei pensando depois do filme, será que o cachorro dele também ficou afetado? É uma curiosidade, né? Não ficou Ficou, claro isso no filme. Né?
eu acho que você fechou os olhos nessa parte. Porque ele fala, Também. tem um flashback dele que ele conta pro Luis sobre o cachorro dele, quando o cachorro dele morreu, porque ele era criança, que ele foi lá Ah, e é enterrou o cachorro verdade. dele, o cachorro voltou. Então corta essa Nossa. última cena nessa parte. Hum, em contraparte, uma última coisa a comentar sobre essa visita deles no cemitério é que, por mais que eu ache que o Judge é um cara bem intencionado, ele constrói uma mansão na cabeça da criança, né? Na cabeça Ah, da menina. é. Porque ele começa a dar umas lições sobre a morte, falar sobre o que acontece quando você morre, a menina ficando meio assustada, a mãe não gostando muito ali. Eu acho que isso não é nem questão de querer ajudar. Acho que ali ele ultrapassou um certo limite que até a própria mãe não curtiu muito. Sim, Caramba, mas ele até a Tasha preparou a Yar única ficou incomodada. pessoa que a gente sabe que não vai se dar mal, Perdão? né? A única Cortou. pessoa que não vai se dar mal nessa história é justamente a menina, né? Quer dizer, vai se dar mal, mas não tanto quanto o resto. De qualquer forma, paralelo a isso, tem, a tem um outro personagem que ele aparece bem, ele vai aparecer no decorrer da história, que é o Pascal. Como o Louis Puig, ele foi para aquela cidade porque ele vai virar médico da universidade, enquanto ele está na universidade, um garoto sofre um acidente, que é o Pascal. E ele não consegue salvar esse menino, mas ele tenta. E a partir daí, o espírito do Pascal começa a conversar com ele em sonhos e a falar coisas que ele não entende. Só que aqui eu tenho uma observação. Entre o Judge e o Pascal, os dois estão empurrando o Louis para o cemitério de animais, né? Porque o Louis É, parece uma criança. Você falar que não pode rabiscar a parede, é exatamente onde ele vai rabiscar. Assim, eu acho que se eles tivessem ficado quietos, ele não nada tinha iria. acontecido. Mas enfim. É muito humano isso. A curiosidade, ela sempre moveu o ser humano. Nossa, se você falar para o ser humano, você não pode fazer uma coisa. Eu chamo isso de síndrome de Adão e Eva. Você está proibido de comer o fruto proibido. Então, assim, qualquer um vai querer pegar. Qualquer um. E ele foi. Ele foi atrás do cemitério. De qualquer forma, também paralelo a isso, tem um personagem, o melhor personagem do filme se chama Churchill, que foram Ah, 9 é. gatos usados na produção. Nossa. E cara, esse gato é de longe o melhor ator. Foram nove, Não foram era um nove. Porque gato gato é. só. Não, foram 9. Porque gato Nossa. é muito difícil de adestrar. E eles não tinham Ah, tempo hábil para adestrar um gato. Então eles pegaram 9 gatos diferentes, com temperamentos e comportamentos diferentes. Então tem um gato mais dócil que eles usavam para brincar com a menina, que dorme na cama com ela. Tem um gato que não gostava dos atores que eles usaram nas cenas em que o gato tinha que miar. Tem um gato que era mais arisco, porque quando ele chegava, o gato saía correndo. Os melhores atores desse filme são os gatos. Inclusive, verdade. o Churchill, ele é bem sinistro, ele é um dos animais mais sinistros de um filme que tem animais problemáticos, assim. Desde o Cujo, que a maquiagem do São Bernardo era muito bem feita, o Churchill, ele é bem desenvolvido, mas a gente vai chegar no Churchill ainda. Bom, surpreendendo no total de 0 pessoas, o, o Churchill é atropelado. Sim. Era E questão isso de já, tempo. inclusive, eu acho que você deve ter preparado nessa cena, eles tentam castrar o gato para ele ficar Sim. mais tranquilo, para ele não ir na para ele Passear. não ir na rodovia. Gatos, eles saem, né, cara? É natural do gato ele explorar a região que ele vive. Eu já tive um gato, e assim, o gato que eu tinha, ele era bem engraçado. Ele passeava 2 dias, 3 dias, e aí ele voltava machucado. Eu curava ele, né? Eu era tipo o Renspawn dele. Eu curava o gato e aí ele saía de novo. Mas assim, quem tem gato não pode ter apego, né? O pessoal diz. Então, castrar ajuda. Isso é uma verdade. Eles mudam o comportamento. Uma personagem que aparece pouco nesse filme, mas que tem um final chocante,
fica muito bem estabelecida se ela é uma empregada, se ela é uma faxineira, mas é a moça que dá a ideia de castrar, a lavadeira que dá a ideia de castrar o Churchill. Sim, cortar as bolas E é do bem Churchill. implícito. E é bem implícito que ela não tá muito legal, porque todas as vezes que a personagem aparece, ela fala que não tá com dor de estômago. Sim. E eu acho que ela é o primeiro baque de verdade na história, porque na verdade ela não tava com dor de estômago. Na verdade ela descobre que ela tava com câncer. E aí o primeiro baque, assim, que você tem na história é ela pondo fim à própria vida. Enfim. E a partir daí Ela era você já percebe. solitária, né? Ela comenta até, eu queria ter um médico para mão quando eu tivesse minhas dores de estômago. Enfim. A partir daí, é só de ré, porque as coisas só vão ladeira abaixo. O Churchill vai dar um passeio. O Churchill vai dar um passeio e ele é pego por um caminhão. E como o Luiz não quer ver a filha dele triste porque ela é muito apegada ao Churchill, ele tem a pior ideia das piores ideias, assim. Como diz o Malcolm de Jurassic Park, essa é a pior ideia da história das más ideias. E o Judge, sendo um bom amigo, eu conheço um lugar que pode resolver teu problema. E leva ele para dar um passeio. Só que em vez de enterrar no cemitério de animais, eles vão enterrar ele no cemitério dos índios Micmac. E uma vez que eles fazem isso, o Luiz nem... Assim, eu entendo que o roteiro queria que a gente pensasse que o Luiz não estava acreditando que isso ia dar certo. Mas o autor é tão ruim que a gente não consegue pegar essa percepção. Porque a mesma cara que ele sobe, que ele desce do terreno, enfim. Mas de qualquer forma... Fica difícil de determinar qual era a intenção dele nessa hora que ele mostra. Exatamente. Isso eu acho que é o maior problema do filme, sabe? Porque muito das intenções se perdem por conta da má atuação do cara. Você não entende o que ele tá... Do médico. Você não entende o que tá passando na cabeça dele porque ele não consegue passar isso pra você. Assim, você entende até o gato. Você entende até o gato. Eu você não adorei entende o gato. ele. Eu adorei. É o personagem mais legal desse filme. Sim, tanto que ele tá na capa, né? Tá na capa. Ele apareceu no próprio clipe dos Ramones. Eu acho que a única coisa aproveitada do filme no clipe dos Ramones foi o próprio gato. Churchill, saudade. Enfim. E com a surpresa, surpreendendo um total de 0 pessoas de novo, o gato volta. Aqueles olhos brilhantes. Eu achei isso legal, assim, cinematograficamente. O brilho do gato é realçado, né? E aí parece que tem uma coisa ruim dentro dele. É uma observação, assim, de história de vida. A minha avó, a avó Inês, né? Adoro a minha avó. Ela teve um sítio, né? Na época que eu tinha o quê? 10, 15 anos de idade, lá em Minas Gerais. E ela tinha um gato que ela encontrou lá no sítio. E ela começou a cuidar desse gato. Era um gato selvagem. Quando eu vi o Churchill, eu lembrei do gato da minha avó. Era muito parecido com o Churchill. E gato selvagem, ele tem um negócio de fotoluminescência nos olhos. E assim, quando dá o escuro, o brilho azul do gato da minha avó, eu escovando o dente, meia-noite, aí eu olho na janela, eu pensei que era um alienígena. Eu tremi na espinha de medo do gato da minha avó, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Quem nasceu na cidade não conhece, né, esses tipos de animais, né? E o gato dela era enorme, né? E aí quando eu vi o Churchill com aquele brilho, eu lembrei do gato da minha avó de garoto, cara. É muito parecido. Só que o brilho do Churchill é muito exagerado, né? Na intenção mesmo de assustar. Mas tem gatos que brilham os olhos. Fica aí a curiosidade. Então, eu acho esse brilho nos olhos do Churchill uma coisa muito, muito sobrenatural. E talvez eles tenham modificado isso nas pós-produção, porque é muito sobrenatural. Você olha para aquele gato, você enxerga o cramunhão. É muito sinistro. Ele é muito sinistro. Ele é muito sinistro mesmo. Enfim, termina o primeiro ato com esse gato voltando à vida. Esse bicho está completamente mudado. Tem até uma cena muito boa, que é o
Tem muito uma cena boa. muito boa, que é o Louis Creed tomando banho, e o gato tira uma coelha, joga uma ratazana morta dentro da Ah, banheira. Que, nossa, gatos fazem isso já. Não meu sei se você já teve gatos. Deus. Eles entregam Assim, vocês vão entender minha presentes. surpresa. Vocês vão entender minha surpresa, porque eu não tenho um gato. Eu tenho um pincher. Eu tenho um pincher. É Então, são a Jade, né? Cadê a relações Jade, né? completamente Nossa diferentes. alferes, né? Jade tá dormindo. Tá muito Deixa quente. ela Quando tá muito quente, quieta. ela... se ela vai dar Hoje uma ela está de mordida, ela morde minha licença. cara. Não vou nem tentar brincar agora. Enfim. São relações muito diferentes. Então, eu nunca tive gato. Então, pra mim, aquilo, o maior terror do filme foi ele jogando aquela ratazana enorme dentro da banheira com o Louis. Que eu achei a Eu cena já muito passei por algo boa. parecido. Quando eu tinha o meu gato, né, uns 5 anos atrás, ele entregava passarinhos, ele entregava ratazanas. Eu não sei onde ele encontrava isso. Tudo bem que na época eu morava na cidade de Diadema, e era do lado da represa, né? Então tinha animais, né? E ele entrega assim, quem tem gato em casa sabe muito bem que o gato ele quer entregar presentes. Os presentes dele são a caça dele, né? É do bicho isso. Aqui a gente termina o ato 1, a gente vai pro ato 2 já. Que aí as coisas Sim. começam a ficar um pouco mais. Mais ladeira abaixo. Bom, já no ato 2 desse filme, é onde as coisas começam a lentamente a ir ladeira abaixo. O Luiz, não dá para saber se o Luiz acreditava ou não que o gato fosse voltar, porque, tal qual eu já disse antes, o ator tem a expressão de uma laranja, então não tem como saber o que ele está pensando. E para mim, isso aqui. A expressão de uma laranja foi É, ótimo. o ator é muito ruim, não dá para entender se ele esperava ou não que esse gato voltasse. Se ele esperava ou não, é irrelevante, porque o gato volta. E o É. gato começa a ficar cada vez mais esquisito, e até a filhinha dele percebe que. Tem um negócio que eu queria te falar sobre isso antes de você falar da filhinha perceber. Pode Quando falar. o vizinho leva o médico com o gato morto para o cemitério dos índios, ele cai. E aí com o passar do tempo, eu fiquei analisando o filme, porque assim, eu confesso que na hora que eu assisti, eu tive dificuldade de entender algumas informações que o King quis passar nessa história. Como meu conhecimento das intenções do King são rasos, e assim, depois eu fui refletindo, e aquelas madeiras, aquele brilho azul naquele lugar do cemitério de animais, é como se fosse um portal para um mundo de transição entre o nosso e o mundo dos mortos. Eu fiquei pensando É, nisso. Então, quando ele caiu da madeira, é como se ele tivesse desencarnado. Eu fiquei pensando nisso. aquele brilho é a representação física mais próxima que eles poderiam ter do Wendigo. Porque que nem eu Ah, falei no começo. Porque que nem eu falei no começo, era para ter um Wendigo bonecão. Tiveram alguém cogitou essa ideia. Mas aí a diretora falou, não, deixa quieto, vamos só fazer subentendido. Pois não ia ter que explicar o que era o Wendigo, entendeu? E aí ia levar mais tempo, era uma explicação desnecessária. Mas aquilo é o mais fácil representação do que é um Wendigo, que é uma criatura do folclore indígena americano, que é um espírito que devora interessante. pessoas. Então, enfim. Você quer deixar essa parte? Você quer cortar? Não, fica. A parte do interessante pode continuar. É interessante. Então, nesse caso, o gato ele fica tão estranho que até a própria filha pergunta para ele: Nossa, mas o Churchill tá muito chato, ele tá fedido, tem que dar um banho. Porque o Ele tá gato morto. tá morto. O gato tá morto, cara. Assim, e eu não sei qual que é a desse. Eu não entendo, mas eu vou julgar que entendo por quê. A minha irmã tem uma filha, tem uma sobrinha, e toda vez que eu vejo a relação das duas, eu lembro da Dona Florinda e do Kiko. Tesouro e mamãe. Essa foi E, boa. Explica tesouro e melhor mamãe. isso. Então, porque uma não faz uma é a cópia exata da outra e elas não vivem separadas e a minha irmã faz o que for preciso pela minha sobrinha, porque tal qual deve ser os pais têm que proteger os filhos.
Você é pai, você não protege seu filho, está sendo pai errado, você não está sendo pai. É. E aqui eu vou tentar entender. Eu não tenho filhos, mas eu vou tentar entender que o Louis estava tentando proteger a garota de uma ideia sobre o que é a morte. Uma coisa que a Sim. gente não comentou é sobre, que a gente não comentou ainda, é sobre a Tasha Yar. Por quê? Porque ela tem o próprio arco de personagem que eu queria deixar para falar mais lá para frente, contudo aqui já ser interessante puxar ela. A Tasha Yar, a personagem da Tasha, eu vou chamar ela de Tasha, eu não vou chamar ela de Denise Crosby. Para mim ela é a Tasha Yar. Pronto. A Tasha, ela tem um trauma de infância relativo à irmã dela, Zelda, que tinha meningite e que acabou morrendo depois de alguns anos. E para ela lidar com a morte é muito difícil, tanto que ela não gosta nem um pouco que o Judge comenta sobre morte com a filha dela. No livro isso fica mais evidente, aqui fica mais singelo. Mas talvez o Lewis quisesse tanto proteger a filha dele do que é o conceito da morte, que para ele não importa, tipo, se o gato estava morto e voltou. Mas isso não muda o fato de que o gato está morto. E você deixar sua criança brincar com a coisa morta é bem problemático, assim. Eu não sei qual a sua opinião a respeito disso, mas talvez para ele achei assim que ficou claro para mim que o gato, embora ele estivesse se movendo, ele era quase um zumbi, na verdade, né? Ele tinha mancha de sangue nele, né? Ele é um cadáver ambulante, né? Então acho que isso ficou claro para mim. O fedor dele era da decomposição. Exatamente. Pode ser que ele não. Pode ser que tudo que a gente está falando aqui esteja errado, que o gato tivesse de fato voltado à vida. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho uma coisa problemática, assim. Mas eu vou entender o lado do Luiz, porque ele poderia só ter colocado na cabeça dele, ele não estava tão morto quanto eu pensei. O que já seria muito problemático. O que já seria muito problemático, porque ele desgrudou o bicho da grama, né? Então. Ele estava amassado na grama, né? Ele estava amassado. Enfim. Bom, uma vez que fica estabelecido que o gato é o capiroto, esse segundo ato é mais voltado para entender as consequências de ter trazido o Churchill de volta. Tal qual a gente tinha comentado, o Churchill ele volta o capiroto, e esse segundo ato ele é todo em prol de mostrar essas diferenças do gato antes pro gato agora. Também fica bem claro que tem alguma coisa muito errada, porque o espírito do Pascal entra em sonho com o Dr. Lewis para tentar convencê-lo a não fazer uma coisa ou não cruzar uma linha. O problema é que nem a gente falou antes, pô, você falar pro cara não fazer uma coisa, ele vai fazer. É melhor ter deixado quieto, entendeu? Tanto que eu acho que o principal erro do Judge foi ter contado pro Louis sobre o cemitério Micmac. Se ele não tivesse falado sobre o cemitério Micmac, as coisas não, lá no final as coisas não teriam nem descambado tão ruins quanto foram. Mas enfim. Pulando algumas coisas que são coisas de roteiro e construções, o Louis pergunta pro Judge como é que o cemitério funciona. Porque o gato estava morto. Eu peguei na mão, estava com a coluna quebrada, estava grudado na grama. E agora ele está miando pela casa. Então, como que funciona? O que é que aconteceu? E aí o Judge explica para ele, falou, olha, os Micmac construíram um cemitério há muito tempo e se você enterra uma coisa lá, ela não volta ela mesma. Seu gato não voltou o mesmo gato que ele era antes de morrer, ele voltou mais agressivo. Aí ele conta que ele também enterrou o cachorro dele, e o cachorro nunca mais foi o mesmo até morrer de causas naturais de novo, o que implica que se você enterra, você volta à vida, mas você pode morrer de toda forma, isso já é uma arma de roteiro para você poder usar lá na frente, chamado de arma de Chekhov. Tem um ponto que eu queria citar. Quando você fala que na verdade, quando o cara fala para o médico que quem ressuscita não volta a mesma pessoa, isso lembra algo que a gente estava discutindo quando você me indicou o filme. O
cemitério dos animais é o Poço de Lázaro do Batman. Em que o cara ele mergulha lá, porém ele volta com uma vontade assatanana. Então, assim, Tanto me que, lembrou muito Batman. tanto Tem o Poço do que, o, Hazal. tanto que no começo do livro do King tem a descrição do versículo de Lázaro. Mesmo, uma citação a Se eu Lázaro. não me engano, sim. Se eu não me engano, sim. Eu acho que Interessante. Eu acho que é isso mesmo que tem a descrição do poço de Lázaro. Enfim, do poço de Lázaro não, tá, gente? Do trecho da Bíblia que comenta sobre Lázaro. O King não escreveu sobre Batman no começo do. Não, não. Enfim. Mas a semelhança é interessante. E aí, nessa cena, uma coisa que o Creed pergunta é: alguém já enterrou uma pessoa lá? E aí o Judge já fica preocupado. Pera aí, meu amigo. Acabou de Aí enterrar ele um gato. O lembra gato do. jogou uma ratazana na sua banheira. Assim. Aí ele Enfim, vai lembrar isso também daquela serve. pessoa, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. E aí ele conta a história a respeito do vizinho dele, que perdeu o filho e ele enterrou o garoto no cemitério, só que ele voltou enlouquecido. Ele literalmente voltou sem. E assim, o que entende-se dessa cena é que eles não mataram depois ele explica, eles tiveram que tacar fogo na casa com o menino. Mas eles não tacaram fogo porque ele voltou enlouquecido, mas sim só pelo fato de ele ter voltado. É. Porque isso é uma quebra da lei natural. Tipo, o que eu Esse filme concordo, ele assim. trata sobre isso, né? Se trazer alguém que já morreu de volta é uma quebra da natureza mesmo. É Exatamente. uma trapaça. E aqui a gente chega no ponto mais. Acho que como o filme ele vai avançando, acho que essa aqui é a cena mais pesada, assim, de. Cena não, mas o trecho de roteiro mais pesado, que é a morte do Cage. Porque o Gage, pode falar. Eu vou citar uma coisa aqui para vocês que estão nos assistindo. Este filme, ele não é recomendado para menores de 18 anos. Tenham isso em mente. Quando vocês assistirem, não é um filme para você ver com crianças na sala, né? Ele é um filme muito pesado, ele terá temas que são muito pesados até para as plataformas de streaming, que igual as que a gente usa. Então, essa parte da morte de uma criança, né, e do que se faz após ela é uma coisa muito polêmica, né? O que fazer com cada é muito sinistro isso. E isso me deixou um pouco chocado, né? Como eu disse, eu não sou acostumado a esse tema, né? Mas é muito pesado, muito pesado. O garoto vai morrer e ele vai roubar o cadáver dele. Bom, vocês vão ver conforme a gente for conversando, mas o lembrete de que esse conteúdo ele não é para crianças. E se você estiver assistindo aqui o vídeo, sempre tenha atenção com o que seus filhos estão assistindo. É isso aí. Bom, voltando, tem um almoço de família e que eles chamam, inclusive, o Judge para poder participar. E eles estão empinando pipa e a cena mais emblemática do filme, em que o Gage em que o Gage vai atrás da pipa e tá passando um caminhão e ele leva o Gage embora. E tem duas Nossa, essa coisas cena a comentar foi aqui. zoada. Tem Essa cena duas foi coisas a muito comentar aqui. zoada. Ela é uma cena, tem três coisas a comentar aqui, na verdade. A primeira é que ela não é uma cena gráfica, você não vê o estado que ficou o corpo do menino, você só vê um sapato voando, cheio de sangue. Então você já imagina que o jeito que ficou o garoto. A segunda, a segunda coisa a se comentar é que o caminhão usado no atropelamento do Gage ainda existe. Só que ele está no ferro velho. Uma produtora de filmes queria comprar o caminhão para poder colocar ele no próprio estúdio, mas eles desistiram da ideia, ele ainda está no ferro velho abandonado nos Estados Unidos. E a terceira Nossa, coisa é, eu não sei como falar isso, porque eu, tá, vamos lá. Os meus mestres para YouTube, que eu considero
que eu me inspiro para poder fazer os meus vídeos, e que um dia, eu até comentei com o Bruno que eu quero fazer um canal para mim a respeito de filme found footage. E os meus mestres a respeito de cinema são o Oswaldo e a Karina do Trecheira Violenta. Inclusive, eu Isso, acho eles muito Oswaldo e legais. Karina, é muito legal o conteúdo deles. Exatamente. Curtam Trecheira Violenta. E sigam eles nas redes sociais também. Eu tô fazendo jabá pros caras, eles nem sabem que Eles merecem. enfim, eles merecem. Eu acho o trabalho deles incrível, assim, e é por conta deles que eu tô tentando o YouTube hoje. E quando eu assisti o vídeo de review do Oswaldinho a respeito desse filme, ele comenta sobre como o grito do Luiz é caricato e é uma piada gigantesca. Porque, assim, uma coisa eu concordo com ele. O ator do Luiz é péssimo. Ele é muito ruim. E ele até fala que, nossa, não vou usar palavras dele, mas como é uma cena muito ridícula, o fato dele gritar daquele jeito. Não! E eu não sei como estava isso lá nos anos 80, se isso era uma moda, mas eu achei eu achei tanto quanto deslocado e um tanto quanto incômodo. Eu acho que aquele foi o ápice do ator. Eu acho que o ator não conseguiu. É o máximo que ele podia dar assim, dele. É aquilo. A cena, ela porque, trata de uma dor que não tem nome na nossa língua, né? Uma dor. Não tem, a gente tem dor para luto de pessoas próximas, de mãe, de pai. Mas um pai perder um filho, uma mãe perder um filho, é uma coisa que não tem nem no nosso idioma, de tão difícil que é de lidar. Entendeu? Então, assim, acho que pro Stephen, na escrita da história, funciona colocar um não bem grande. Agora, num filme, aí o pano muda, né? Você vê na prática, ao invés de ler, é muito diferente, né? Como é que você pode representar a dor imediata? É uma coisa muito relativa que cai no talento do ator. É porque eu acho que ficou muito divergente, sabe? É uma cena muito tensa para um grito muito... Sim, muito rápido muito também. falso. Vem tudo de uma vez, sabe? Né? Em 5 minutos você vê tudo. Assim, mas vocês podem discordar de mim, dizer nos comentários o que é que vocês acharam. Se vocês acharam Sim. que o ator mandou bem, sei lá, não sei pensar muito a respeito disso. Eu acho que a cena, pra mim, ficou focado no garoto. Eu nem prestei muita atenção no grito, confesso. Mas isso sou eu, né? Exatamente. Bom, o Cage morreu, e a partir daqui você consegue interpretar, não pelo ator, mas não pelo ator do Luiz, mas pela própria estrutura de roteiro, o que é que vai acontecer. Mesmo que você não tenha assistido o filme, você já sabe para que aquele cemitério funciona, você já sabe o que é que o Luiz vai tentar fazer. E... Detalhe curioso. A gente vê o luto e o enterro do garoto. O enterro não, perdão. A gente vê o velório, né, dele, né? Mas assim, ficou pouco visível nessa cena, nesse arco bem rápido, a dor da mãe. A gente vê assim, pouco da dor da mãe. A gente vê uma dor do pai, uma dor do avô, mas a gente não vê muito a dor da mãe, a gente vê até a dor da filha, né? Depois, né, que eles estão conversando, né, a menina começa a chorar na poltrona, né, que aí o irmãozinho morreu. Mas a gente vê a mãe relembrando outras dores, não é vivendo a dor atual, ela relembra a dor da irmã mais velha dela, que era doente, né? Então, assim, eu achei isso um pouco estranho. Não sei se isso também é assim no livro. Eu entendo que a produção estava dando muito mais foco pro Luiz. A Tasha não é o foco aqui. Tanto que mais lá pro final, ela vai ter o foco dela, tipo, fica bem claro que ela tá sofrendo, que o filho dela morreu, mas aqui para mim o foco é o Luiz, para deixar bem claro que ele tem planos de enterrar o Gage no cemitério Micmac. Assim, a gente entende isso pela estrutura narrativa, não pelo próprio ator. Vocês vão ver eu falar isso várias vezes. A gente não vai entender isso aqui pelo ator, sim pela estrutura narrativa do texto. Limitações. E aqui, a partir dessa cena da morte, que o vinagre azeda e vai tudo pro ralo. Aí
gente entra no ato 3. Você quer fazer algum comentário a respeito das coisas até aqui? Tá tudo Tem certo? uma coisa também, além da morte da criança e do luto da mãe, a raiva do avô, ele dá um soco no meio do velório no genro. Mano, aquilo ali eu achei uma coisa muito aleatória, assim, meu, o que aconteceu? Então, O cara e perdeu o outra coisa. filho, aí o sogro dele chega e dá um soco nele, mano. Nossa, mano, uma coisa muito assim, aleatória. Não precisava disso na história, é o que eu acho, né? Uma outra coisa, o padre do velório é o próprio King. Ah, que legal, cara. Ele aparece no filme, eu não sabia que o padre era o King. O King, ele tem a mania de fazer pontas nos próprios filmes dele. Mesmo desses Igual o mais Stan Lee recentes, na assim, mais Marvel. antigos. Exatamente. Eu lembro dele em Legal. Truckers, Comboio do Terror. Enfim. Hum. E aqui você já sabe o que vai acontecer, né? O Louis não quer perder o filho dele, e se você tem uma ferramenta ali do lado, você usa. Assim, eu acho que o Pascal falou tempo suficiente para ele que não era para ele fazer isso. O Judge foi bem claro para ele que não era para ele fazer isso. Inclusive, o Judge chega para ele, eu acho que, se eu não me engano, no velório, depois e fala: eu sei o que você está pensando. Mas eu acho que não precisava, tipo, porque eu acho que só colocou a ideia na cabeça dele mais a fundo. Então, sendo assim, quando a filha e a Expo e a Tasha vão passar uma temporada em outro estado, ele se aproveita disso para pegar uma pá e fazer o que qualquer pai faria. Um Ele ritual inventou de um pretexto, né, necromancia. de que ele precisava ficar, né, na verdade, para executar o plano dele. E assim, Gia, quando eu vi a cena da polícia chegando no cemitério, e aí ele só agacha, eu falei, não, gente, isso aqui não tá crível. Como você e eu, a gente comenta de algumas coisas que você tem escrito, né, sobre o seu próximo livro, né? A propósito, gente, vê aí o livro do Jean, a obra é da hora. Vale a pena, ele não é um escritor raso, isso eu posso dizer porque eu já li os livros dele. E assim, essa cena do pai roubando o corpo do filho já é uma coisa assim, pra mim, mano, é uma indignidade tremenda você desrespeitar um jazigo, uma coisa tremenda, tanto que é um crime grave. E assim, a polícia passa, ela põe a luz, o foco de luz em cima da lápide do cara e finge que não viu. Aquilo não desceu pra mim, aquilo. Eu falei, mano, Mas eu isso aqui foi um Deus Ex entendo Machina que. lascado. Mas aqui eu vou entender que tem alguma entidade levando ele a fazer isso. Porque É, o próprio Pascal, lá fala, quando ele está acompanhando a Tasha lá para frente, ele fala que tem alguém tentando impedi-la de chegar. O que dá a é, entender que o Wendigo está manipulando certas situações para aquilo acontecer. A gente nunca vê o então, Wendigo, mas então existe na uma entidade por história, trás dessas coisas. Exatamente. no livro a gente descobre isso. Então, no livro é mencionado que tem o Wendigo, só Ah, que na história, agora fez sentido o na final. narrativa do filme, na história da narrativa, dá a entender que tem alguma entidade empurrando lentamente as coisas para É porque acontecer. assim, Que, claro, a não gente tô vai ver falando. que as decisões dele não são boas, cara. Então agora que eu Cara, sei que tem esse assim, ser, isso não ficou claro não, mas, no filme, né? mas assim, Legal. o que eu entendo é que o Índigo empurra certas situações, mas que ele não interfere com o Luiz. Eu tenho para mim que o Luiz, ele faz tudo que o Luiz faz é por luto mesmo. Tipo, ele tá Uhum. perdido, ele quer o filho de Tá volta. na Mas o Índigo, ele dificuldade de só empurra perder. certas. Exatamente. Tudo que o Luiz faz é culpa dele. O Índigo não tem nada a ver com isso. O Índigo, ele empurra certas coisas para que elas aconteçam. Por exemplo, o Churchill, Interessante. ele age de certas formas para assustar. No final, ele vai servir para a morte de outro personagem, assim, mas eu não acredito que o Índigo leva manipula os cordões. Porque senão eu acho que seria um texto muito raro. Se tipo, tivesse. Assim, como escritor, eu detesto aquele artista de que tem uma entidade por trás puxando cordões. Eu detesto chegar no final de uma história e descobrir que nenhum personagem fez as coisas por livre e espontânea vontade. Que ele fez porque alguém o manipulou, ou porque tinha uma entidade. Eu acho, não. Eu acho que pessoas têm o livre-arbítrio.
Você não escolhe fazer ninguém te É. empurra para fazer o mal. Ninguém Que te nem empurra para Deus fazer o bem. mexe Você que faz o dirá que você alguém quer. inferior, né? Faz sentido. Exatamente. Exatamente. Eu acho que todas as coisas. Minha mãe sempre falou para mim o seguinte: se você anda com uma pessoa ruim, é porque você quer. Ninguém te obrigou. A tua Sim. educação eu dei. Você Diga escolhe fazer com com ela o que quem você tu quiser. andas e eu direi quem tu és, né? Exatamente. Exatamente. Você não tá com outras pessoas porque você está sendo obrigado. Não. Você não comete um crime porque te obrigaram. Não. Você sempre vai ter escolha. Claro, situações e situações. Mas no contexto geral, você tem escolha. Eu não acredito que o Índigo segurou a mão a pá do Luiz. Não. Eu acho que o Luiz fez aquilo porque ele queria o filho dele de volta e porque ele tinha uma ferramenta para isso. Ponto. Talvez o Índigo tenha empurrado uma árvore ou para atrapalhar a taxa, ou feito alguma coisa Tampado os olhos da que. polícia, né? Talvez, mas não que todas as coisas tenham sido resolvidas por ele. Com isso em Interessante, mente, interessante. o Luiz vai, enterra o Cade. E ele leva o corpo do moleque até o topo do cemitério Micmac. Tem até uma cena bem bizarra que aparece o rosto de um velho gigante para impedir ele de cair no abismo, Eu que fiquei ficou muito pensando, quem deslocado. era aquele Nossa, ser, ficou né? muito deslocado. Parece o Judge, mas não é o Judge. Mas não é o Judge. Mas, assim, é uma cena completamente deslocada que poderia não estar lá. Aí entra Eu fiquei aquela parte pensando. até do Endigo, tá? Tipo, tentando segurar ele pra ele não fazer uma besteira. Se tivesse caído, ele tinha morrido, enfim. É, de qualquer forma, ele enterra o moleque e volta pra casa e dorme de exaustão. Nessa parte do roteiro, você quer comentar alguma coisa aqui a respeito? Não, até aqui tá tranquilo. Ah, não, o fantasma. O É, fantasma do Pascal, ele alerta ele várias vezes para ele não continuar com o plano dele, né? E nesse meio tempo, né, a gente já vê a cena da mãe com a filha lá na outra cidade, né, lá em Chicago, eu acho que é, né, onde elas viviam, né? E aparece um quadro da irmã mais velha da mãe. E aí eu olhei para aquele quadro, Zelda. ela tem uma cartola, né? Tem um vestido azul escuro, né? E tem um gato. O gato está no quadro. E esse quadro vai ser reproduzido na realidade através do garoto. Eu achei isso um toque assim artístico bem interessante. Aqui, enquanto o Lu está dormindo de exaustão, a gente entra na parte da Tasha. Por quê? Uma coisa que é mencionada durante todo o filme é que a filha dele está tendo sonhos com o Pascal. No Sim, começo ela não consegue entender quem é, mas o Pascal está ela tem uma tentando conversar. mediunidade, né? Uma É, paranormalidade. o Pascal está tentando conversar com eles através da menina, mas não dá muito certo. O Pascal, ele é um personagem que era pra ele ser assustador, mas ele é muito mais engraçado do que assustador. Sim. Vamos deixar o Pascal de lado por um momento e falar da Zelda. Tal qual a gente mencionou lá atrás, a Tasha tinha uma irmã que tinha um problema degenerativo, se não me engano, acho que não era leucemia. Eles mencionam meningite. Ela tinha meningite. E ela estava em processo degenerativo. E quem cuidava dela era a Tasha, quando era pequena. Porque a irmã ficava escondida. Os pais não queriam que ninguém soubesse. Mas durante. E a Tasha tinha muito medo da irmã. Porque a irmã estava realmente em processo degenerativo, estava com o pensamento distorcido. Então, a Tasha cresceu com medo da irmã. Tanto que quando a irmã morreu, toda a família se sentiu aliviada. É por isso que a Tasha não gosta de falar que fala com a filha dela sobre morte. Porque ela tem problemas com a morte. É, E conceito, ela começa a sepultura. sentir, e assim, pesado. Aquela irmã dela, inclusive, a irmã foi interpretada por um homem. A É atriz, um homem? Nossa. sim, isso é muito bom. A diretora queria um homem alto para fazer irmã, porque queria que ela parecesse muito deformada por conta da doença. Faz Então, sentido. eles escalaram um ator, deixa eu ver o nome dele aqui, Andrew Rubatzek. Foi o Andrew Rubatzek. E
neste caso, a Tasha cresceu com certo temor relativo à morte, relativo à própria irmã dela. Ela até tem uma conversa profunda com o Louis, que, assim, de verdade, cara, eu não canso de falar, isso que é tão ruim, mano. De verdade, que atorzinho ruim. Nossa, a diferença de atuação da Tasha é outro nível. É outro nível. Assim, gente, eu não tô brincando. É outro nível. A Então, Tasha faz uma cena cara, espetacular em que ela conta pro marido sobre a irmã, sobre o que os pais fizeram, sobre a morte da irmã. Cara, a resposta dele é tão ridícula. Se eu não. Ele é muito canastrão. E se eu não gostava dos seus pais antes, agora eu gosto muito menos. É muito ruim. É muito ruim. Se eu fosse a Tasha, eu sim. tá bom, Ele então eu não vou dá dormir, apoio então. Eu vou nenhum dormir. e ainda joga a culpa nos Nossa, pais dela. Os caras ele é perderam muito a ruim filha mesmo, e aí assim. ele também dá um soco, né? É o truque. Nossa, cara, ele é muito ruim. Eu pareço reclamão, mas assim, não desce, não desce. Eu nem sei qual. Eu nem Intancável! é Acabou. intancável. Boom. Assim, eu nem procurei pra saber qual o papel que esse ator fez, eu não quero ver mais nada aqui. Bom, enfim. E aí a Tasha tá com o pressentimento de ter uma coisa errada. Ela tenta ligar pra casa, o Louis não atende. Ela liga pro Judge e o Judge já sabe que o Louis fez merda. E só que ele não conta pra ela, então ela decide voltar. Então ela Sozinho. volta para de voltar e durante todo o caminho de volta dela, o Pascal tá acompanhando. E cara, o Pascal nossa, É... era para ser Nossa, pior que assim, eu fiquei pensando, Jean. Ela enxergava ele? não, Porque eu achei que não. eu não É, então a minha enxergava ele. impressão estava correta. Ele Ela agia não em enxerga volta ele das pessoas e ele ajuda ela a chegar porque algo está atrapalhando ela de chegar, né? Ele falhando. segura o avião, né? Ele dá a carona para ela. Ele tira o pensamento ruim do motorista. Você não está pensando nisso. Eu pensei, nossa, o fantasma é o mestre Yoda agora, né? Você não está Não, pensando assim, nisso. Eu e achei o o bico ator isso. e o Pascal é um personagem legal, a maquiagem dele é muito bem feita, é de um gore assim sensacional. Cara, É, eu não, é. gosto muito de maquiagem de gore Ficou assim. bem Eu acho muito bem feito, feito. sim. Ele com o Ficou cérebro para chocante. fora, No momento que chocante eu vi, assim, eu achei muito bem feito chocante. mesmo. Embora seja E anos 80, ficou bem feito. para mim, ele é a cena. Assim, mas anos 80, eu acho que para mim que foi o auge da maquiagem do efeito prático. Porque como não Sim, o CGI ainda era uma coisa experimental, mais ou menos, tipo, eles tinham que caprichar. E aqui eles é um capricharam. Para cuidado mim, especial. ele é, ele é o desenvolvimento mais. Assim, de maquiagem, ele é o mais bem desenvolvido. Eu Eu acho que nem fiquei a Tasha lá no final, que. pensando, eu fiquei pensando já, quantas horas esse cara gastava para gravar cada parte do filme? Porque quanto E mais assim, make-up, mais pesado é pro ator tirar e colocar algo. eu acho que aqui a gente não vai conseguir colocar as imagens dele. Se a gente colocar, vai ser só, Não, não. tipo, toda verde para não dar strike. Mas, cara, Hétero incel. procurem aí, Assista porque o filme, realmente é é muito bom. bom. Assista o filme. Bom, assista o filme. E ela consegue voltar para casa. Ela tá tentando voltar para casa. O problema é que, enquanto ela está voltando, o Cage ressuscita. Só que, para mim, o Cage ele não é um zumbi monstruoso. Ele é fofinho. Ele é só fofinho. É, O que te leva a crer que, assim, talvez não quisessem assustar o ator Mirim com uma maquiagem muito pesada. Ou deixando ele monstruoso. Porque se ele foi atropelado por um caminhão, ele devia estar em pedaços. Mas não. eu pensei Ele nisso tá também. só meio verdinho, meio fofo, com uma coisinha na cabeça. Mas enfim, Assim, isso é o de eu menos. acho que até para o pessoal que mexe no gênero terror, tem que ter uma dosagem, senão o filme fica intragável e as pessoas saem da sessão, né? Se eles fazem isso, fizeram aquilo com a cabeça do fantasma, né, do Pascal, né? Fizeram com o gato. Se eles fazem aquilo com um bebê, mano, aí ia ser muito, cara. Acho que a dose ia ser demais, entendeu? Mesmo pra quem gosta de terror, aquilo. Pra mim, que já sou leigo do tema, do gênero, assim, eu já achei pesado. Que dirá se tivessem mexido no bebê, né? Aí eu teria parado de assistir, cara, de verdade.
E aí o Gage, ele volta e a primeira coisa que ele faz é dar um fim no Judge, coitado do É. Judge. Nossa, essa cena eu achei assim, um cuidado de anatomia, cara. A gente que, igual você tem conhecimento na parte de radiologia, né? Galera, o Jean tem uma formação da hora aí. Ó. O cara é mil e uma utilidades, né? Youtuber, radiologista, enfim. O bebê, ele corta o tendão de Aquiles, né? Depois ele corta a boca. Nossa, eu achei assim, mano. E a cena, assim, é crível. É crível. É bem gráfico. É É bem bem gráfico. incrível, assim. É, É bem grave. eu acho muito legal, assim, essas cenas mais gráficas que tem nesse filme. Eu não gosto de gore exagerado. Eu não gosto, assim, vamos deixar bem claro, eu não gosto nada de filme de tortura. Assim, eu Nem não eu. assisto filme de tortura. O único filme de tortura que eu assisti até o final foi o Albergue. Eu Nossa. assisti 2 ou 3 albergues. Só que assim, cara, não é meu gênero. Não é assim, não é nem que eu tenho medo, nada. Não é meu gênero favorito. Não Porque deixa a eu sou gente muito bem, piedoso. né? Não me deixa bem, não me deixa bem. Só que é Eu uma também coisa te tão entendo. rápida sobre esse filme que eu achei muito bem feito. Tirando isso, eu acho que não é muito crível o Gage ter feito tudo isso. Tudo bem, ele é um monstrinho, Ah, mas ele ainda é uma criança. E ele tem um bisturi. E você sabe tá, que mas ele é um bisturis têm uma bisturi. afiação especial. Eles cortam Tudo bem, carne mas igual manteiga. ele ter um bisturi não resolve o problema que vai vir lá na frente, mas enfim, a gente vai chegar lá. É verdade. E aí nossa, aquela cena me chocou, mas tudo bem, a gente vai chegar ali. E aí ele mata o Judge e descansa em paz, melhor personagem do filme do lado do gato. É verdade. Fora isso, a Tasha consegue chegar depois de grandes percalços. Ela chega na casa. Então ela chega, ela vai para casa do Judge, porque ela ouve uma confusão, uma luz acesa, enfim. E chegando lá, ela. Primeira coisa que ela encontra, ela começa a ouvir a voz do moleque. E assim que ela encontra o moleque, ele tá usando cartolinha, bengala. Ela tá usando a mesma roupa. Ele tá usando a mesma roupa que a Zelda usava. A roupa do quadro O e a negócio cartola assim. do quadro. E aí eu entendo que ele não estava de fato usando isso, que isso era uma coisa da cabeça dela. Ela estava enxergando ele desse jeito. E a partir daí ela vai de arrasta, vai Terrível, de Vasco, terrível. e vê a cena é tensa. O grito Sim. dela ali é. E uma vez que o Pascal não pode ajudar, porque, coitado do Pascal, tá, ele é só um fantasma. Com os dois personagens mortos, o, de manhã o Louis acorda, o telefone toca, e primeiro é o Tô sogro, brincando. depois ele desliga, liga de novo e é o Cage. E aí ele percebe o tamanho da porcaria que ele fez, então ele prepara 2 ou 3 seringas com morfina. A primeira dessas Pra seringas parar o ele dá coração. pro gato, primeiro ele dá pro gato, ele joga um bife pro Churchill, enquanto o Churchill tá comendo, ele pega e dá uma seringada nele. Hum. Achei muito engraçado essa cena, porque ele fala pro gato, enquanto o gato tá comendo, ele fala: hoje é o dia de ação de graças pros gatos que vieram do além. Ele vai. E eu acho, assim, Nossa, e o gato, eu acho que a única um cena que eu gostei segundo com essa ator. antes, o gato ele demonstra uma raiva do ator na hora, mano, que foi muito genuíno. E eu não sabia que eram 9 gatos. Eu fiquei pensando, gente, como é que eles conseguiram fazer com que o gato sentisse o que eles queriam, né? Mas agora tá Não, eram explicado, eram 9. 9 gatos e um deles tinha muita raiva do ator, né? Dos atores em si, era um gato que era muito mais estressado. E todos eram muito parecidos, porque a raça é muito parecida. Então, Interessante. ele dá cabo do Churchill, Descansa em Paz Churchill, o melhor ator do filme. Logo após, ele entra na casa do Judge e na casa do Judge tá tudo cheio de musgo, mas aí eu entendo também que é a visão dele, que tanto que depois ele vira um corredor e tá tudo normal.
E aí tem a cena da briga dele com o Cage, que o Cage pendurou a Tasha pelo pescoço no teto. Cara, não faz muito sentido, a não ser que o Cage tivesse super força. Assim, tudo bem, ele voltou, mas ele ia ter o corpo de um menininho. Ele forcou Aí cai a uma mulher, pergunta tipo... minha, pra você que entende mais do que. Quem estava dentro do corpo deles? Então, o que Essa dúvida assim, bateu em mim. eu li o livro já tem um certo tempo, inclusive eu tenho que relê-lo, mas pelo que eu entendi, na verdade não tinha uma coisa dentro deles. Eram eles, mas eles estavam quebrados. Eles estavam com a alma quebrada. Então, não é que o Índigo os possuiu, não. Eram eles, só que mentalmente quebrados. Então, não eram as mesmas pessoas que foram enterradas. Eles Então é uma voltaram. tragédia maior do que eu pensava. Exatamente, eram as mesmas pessoas. O que me leva a crer que, assim, eu acho que o Cage não conseguiria enforcar a mulher no teto, né? Mas entende-se que ele fez isso porque ele estava possuído ou coisa parecida. E para mim, pelo que eu entendo, não, eram eles mesmos. No caso, aí tem a briga, o, o Judge, o Judge, perdão, o Louis consegue colocar morfina no Cage, e uma das últimas cenas do Cage é ele gritando: "Isso não é justo. Isso não é justo." Ele voltou, não viveu quase nada e foi morto de novo. Ou seja, ele teve duas chances de viver e Pelo próprio não viveu pai, muito né? nenhuma delas. Isso não é justo. O que ele morreu e de novo, tá remorto. E o Louis vai tacar fogo na casa do Judge, como forma de queimar o corpo deles. Só que o Louis é uma topeira, porque ele não aprendeu nada. Então ele pega o corpo da Tasha, leva pro cemitério Big Mac e enterra lá. Ele repete, ele É, acha que agora vai dar certo. porque ela acabou de Isso estar me deixa recém-morta. muito bizarro. Se desse certo, por que não fez isso com o garoto? Não faz sentido isso. Entendeu? Mas aqui Não eu vou dar entrou um na minha mente. descontinho pra ele. Eu vou dar um descontinho pra ele. Eu vou dar um descontinho pra ele porque ele tava... Ó, vamos lá. Super Pensa pelo ponto de vista afetado. do cara. O cara tá super afetado. Bagunçado. O cara perdeu o Bagunçado. filho duas vezes, um amigo, a A esposa. mulher. Se ele sobrevivesse, ele ia ter que explicar pra todo mundo que diacho que ele fez. Provavelmente ia todo mundo achar que ele fez magia negra. O cara tava fazendo Daí pra cima. necromancia, mano. O cara tava fazendo Não tinha como necromancia. se dar certo. Não, Não tinha como se dar não certo. tinha como dar certo. E assim, pensa comigo que nem se o Cade voltasse bonitinho, isso não tinha como dar certo. Verdade. Olha as perguntas que isso ia levantar. Pô, o moleque foi enterrado na frente de todo mundo. O sogro ia cheio de pergunta. Às vezes, morrer é melhor. Eu acho que essa é a Enfim, mensagem, né? Aceita que dói menos. aceita que dói Literalmente. menos. Não vale a pena você ficar vivendo atrás de um fantasma. Viva a sua vida da melhor forma que você puder. Desprende, né? Desprende. Exatamente. Mas assim, esse luto Deixa ele as tá pessoas seguirem em presente no frente. escritor, né? Esse luto, esse desejo de desprender tá no escritor, né? Pelo que você contou da história dele. De qualquer forma, o Luiz, ele enterra a Tasha e ele vai para casa e tá lá jogando um baralhinho quando a Tasha entra de volta. E aqui a maquiagem é muito bem feita de novo. Ela tá sem um olho, ela tá suja, ela tá toda arrebentada. E eu acho esse final sensacional. Assim. Esse final é muito bom. Ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada. Ele levanta, ele vê a esposa e fala: minha esposa voltou. Vai lá, tasca um beijão dela. Ela Beijão. pega a faca. Ela pega a faca e acaba. E aí quando acaba, tá tocando perto do cemitério do Ramones. Ei, Nossa, aí, agora a minha reação. Na hora que acaba essa cena e entra os créditos, pá! Ué, não tem Bruno, solução. eu queria ter assistido esse filme com você, cara. Uma Eu queria ter assistido pena esse que filme isso não com foi você. possível. Cara, Mas, mano, na hora eu tive dificuldade de entender a intenção do autor. Porque assim, ok,
a gente está acostumado a ver histórias que têm começo, meio e fim que são previsíveis. Né? Nós temos aquele negócio do ciclo do herói, né? Métodos, meios de formatos de roteiro, né? Como você gosta de citar, né? E esse quebra, mano, quebra total. Que assim, ele falhou, deu tudo errado. E é isso. Nossa, na hora eu fui aqui assim, ué, acabou assim, o livro acaba assim? Sim, o livro tem um final pessimista. Nossa, Inclusive, é um isso dos me finais deixa mais mais surpreso. pessimistas do King. Ele é Deu um dos finais mais tudo errado pessimistas do mesmo. King. Deu Nossa, tudo errado. rapaz. E para mim E o esse final foi Ramones toca. sensacional. Quando finaliza com ela com a faca, tocando Ramones ali, tocando É, Pet Cemetery. Nossa, foi esse filme é chocante. demais. Essa é a minha expressão, chocante. Pelo final, mais do que pela história inteira, o final foi assim, inesperado. Como você disse, esse filme ele não é aquele negócio de curva, platô e descida, não. Não, Ele é um é só descido. começo e só aumenta o drama. Só aumenta o drama. Só piora a situação. Então é melhor assim, né? De cima para baixo. Entendeu? E aí você não espera uma subida de novo. Não, ele só afunda e acaba. Eu achei isso, assim, curioso, curioso. Me surpreendeu, me surpreendeu. Nota do filme. Eu acho que isso é legal você comentar aqui comigo. Eu, de nota, eu vou dar, assim, como é que eu vou dar uma nota? Porque se eu desse nota para esse filme, eu daria baseado nas adaptações do King, em classificações e adaptações do King. Se eu tivesse dar nota para esse filme baseado nas adaptações do King, eu daria, eu daria uns 9, uns 9 Churchills para esse filme. Nove Daria uns Churches. 9 É, os Churchills. nove Churches. Daria 9 Churchills. Interessante. Porque para Pra mim, o mim, final dele, para mim o final dele só tá atrás do final do Nevoeiro. Rapaziada, se vocês nunca assistiram Nevoeiro, não pesquisem nada. Só vai assistir. O final fica a desse dica aí. filme, o final desse filme, assim, é uma das coisas mais cruéis e sem coração que um diretor já fez. Assim, ele te quebra em mil pedaços. De verdade. Ele não te quebra pouco. Ele te despedaça o final do Nevoeiro. Não, o Até final hoje, do Cemitério Maldito me deixou sem chão. Foi igual um alçapão. Eu tava em o cima e de final do repente. Nevoeiro, Bruno, de verdade, o final, assim, hoje tira um tempo para você assistir com a sua admirável esposa, porque de verdade, o final do Nevoeiro, e assim, ele não é um filme, assim, ele é um filme muito gráfico, ele tem uma violência bem explícita, mas o que deixa o filme assim, realmente na sua cabeça o final. Não procura nada, nada, porque senão você vai estragar. Só assiste. Só assiste. Ó, E aí você indicação manda de. mensagem no WhatsApp. Beleza. Aí você, Bom, só ou para um dia me comentar, chama. Me chama um é que você se dia pra assistir com empolgou. você. Vocês sabem, hoje eu se empolgo. A minha nota do filme, apesar de assim, eu não ser do espectador mais fã de terror, para esse filme, pelo modo como ele foi feito e pelo final, eu dei 8,5. Oito Pelo Churches. cuidado do make-up, não foi pelos atores, foi pela história. E pelo final inesperado. Me surpreendeu. O final foi muito inesperado. Tão inesperado que eu fiquei assim, ué? E assim, o maior susto que eu tomei foi literalmente o final. Entendeu? Acabou assim. Então, assim, as mensagens que o King deixou, eu acredito que assim, eu percebi isso avaliando depois, que não importa o que você tente fazer, os meios que você use, assim, subterfúgios, não importa se é científico, físico ou sobrenatural, tem uma coisa que a gente nunca vai vencer, cara. A morte. Né? A morte. Você pode ser um médico, você pode ser um bruxo, pode ser o que for. Né? Até, nem os anjos, nem ninguém vence a morte, a não ser Deus. Igual na questão do lado. Mas assim,
Isso pega muito nessa questão do luto e ouvindo a sua história sobre o autor me fez entender melhor. E essa questão do índio, dessa criatura da mitologia. Bom, dessa parte aqui do vídeo, né, como vocês estão assistindo a gente, né, vocês perceberam que ela começou solo, ela vai terminar solo. Esse formato de vídeo assim a gente tem adaptado aqui no canal. Espero que vocês gostem e se gostarem, falem conosco, né, comentem. E é isso, agora Jean, a gente vai pro final do vídeo. Bom, esse foi mais um vídeo nosso, né, sobre esse especial aqui do Cemitério Maldito, na sua versão original, lá de 1989, né? E os atores principais, né, eu gostaria aqui de deixar citado o nome de cada um deles. Um bem óbvio, né, que foi um dos motivos da gente também ter escolhido este filme, foi a Denise Crosby, né, que interpretava em Jornada nas Estrelas a Natasha Yar, Nova Geração. Né? Também temos o Fred Gwynne, né, que no caso é o Judge Crandall. O Louis Creed, no caso, seria o médico, né? Ele era o Dave Medkeith. E o Pascal, que é o fantasma, né, também é o Brad Grantquist. Olha eu aqui com a colinha, galera. Bom, eu agradeço aqui a atenção de cada um de vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado desses nossos comentários, desta interação aqui quanto a este vídeo. Terão outros especiais, né? O nosso projeto aqui, ele, em tese, a gente deverá colocar sempre um especial relacionado a alguém do elenco de jornada, né? Das séries, né? Em que eles tenham participações em outros filmes, né? E temas que sejam também do agrado da gente e de vocês. Se vocês tiverem sugestões ou pedidos, vocês podem deixar aqui nos comentários, né? Bom, em breve, o próximo vídeo que a gente terá lançado, né, se você for ver cronologicamente os envios aqui do canal, será sobre o terceiro episódio produzido de Jornada nas Estrelas da série clássica, que é Mutt's Woman, né? Assistam. Curtam, compartilhem, comentam, se inscrevam aqui, deixem o sininho. Vocês ajudam o nosso canal a crescer dessa forma. A gente trazer conteúdos mais bem trabalhados e daquilo que vocês gostam, que é Star Trek também. Galera, muito obrigado e tchau!